Pessoal, então vamos dar sequência ao nosso estudo. Antes de começar a ler lá no livro dos... Antes da gente começar, pessoal, lá no livro dos Espíritos, eu quero ler dois trechinhos rapidamente, quero dividir com vocês, dois trechinhos aqui do prefácio do volume 4, que hoje nós vamos entrar no volume 4 aqui da coleção Filosofia Espírita. Então eu quero dividir com vocês dois trechos aqui, que eu acho que vale a pena, são palavras realmente importantes, do nosso querido Bezerra de Menezes, né, que assina o prefácio dessa coleção. Então olha só, ele vai dizer para nós num momento aqui o seguinte: dentro da obra, fonte que inspirou este livro, o Livro dos Espíritos no caso, né, inspirou essa coleção, estão as leis sutis de Deus, irradiando-se para o conhecimento das criaturas, onde podes beber a água que Jesus ofertou à samaritana e nunca mais terá sede. Então, pessoal, as leis sutis de Deus, né, vai se irradiando para o nosso próprio conhecimento, para o nosso melhoramento, para a nossa reflexão, para realmente contribuir para a nossa melhoria. E aí ele segue aqui: a caridade maior é aquela que mostra ao ser humano como viver os preceitos do nosso Mestre Divino. É a transformação do homem em cujo despertar a doutrina espírita tem um grande empenho. Se falamos de caridade, devemos começar a praticá-la no desabrochar dos pensamentos. Então olha só, pessoal, a gente pensar então na caridade que começa no nosso pensamento. Então é algo para a gente prestar atenção, é algo para a gente não deixar passar batido, né? Porque as ideias irradiam forças e nessas forças cobrem todo o planeta com os sentimentos que depositamos em sua estrutura. O que a gente estava falando agora há pouco sobre o pensamento, né? Pensamento, força, essas ideias irradiam força e essas forças cobrem todo o planeta. Então, por mais que o momento seja delicado, difícil, né, muito denso, vamos tentar cuidar disso para que a gente possa contribuir para que essa energia que está envolvendo o planeta melhore, né? Que essa energia se modifique para melhor e nos impulsione a caminhar melhor daqui para frente, né? E aí ele segue: oriundo da verdade maior, o Espiritismo é a essência desta verdade que envolve as criaturas, conduzindo-as pelo caminho da salvação. Ele dá todas as informações acerca de como nos prepararmos na senda da luz, superando as nossas deficiências e permitindo-nos alcançar, com esforço próprio, a tranquilidade imperturbável da consciência. Olha o quanto isso é importante, pessoal. O Espiritismo, então, nos dá as informações acerca de como a gente se prepara na senda da luz para superar as nossas deficiências e nos permite alcançar, com nosso esforço, a tranquilidade imperturbável de consciência. E isso aí é uma responsabilidade nossa, né? A doutrina, o tempo todo, ela nos alerta, ela nos mostra, nos dá essa condição de realmente nos preparar sob os cuidados da luz, né? Ele fala sobre a senda da luz, para que a gente possa superar as deficiências. E aí ele segue: esse é o maior prêmio que a natureza divina nos oferece, depois que passamos por todas as tribulações das vidas sucessivas. Então nós vamos chegar num momento, nós vamos alcançar um patamar, pessoal, realmente de tranquilidade imperturbável de consciência, como ele está falando aqui. Então isso, na verdade, é uma conquista, né? É um prêmio que nós vamos alcançar lá na frente. E que vai nos oferecer, claro, aliás, a natureza divina vai nos oferecer esse prêmio depois que a gente passar todas essas tribulações, passar por todas essas experiências que ainda são necessárias para a nossa caminhada, né? E aí lá no finalzinho tem um outro trecho aqui que ele fala o seguinte, que ele nos alerta, né? Bezerra de Menezes, então, nos alerta dizendo o seguinte: se já abriste os olhos para as coisas espirituais, esforça-te para compreender Deus
e o porquê da obra gigantesca do Senhor. A carne é como uma esponja que absorve as vibrações negativas criadas pela alma, drenando a consciência e mostrando, pelo que ocorre, o que devemos fazer. Muda com Jesus se já estás com Ele, e nunca perderás os rumos das esferas superiores. Filosofia Espírita, escrita pelo nosso companheiro Miramês, acrescenta mais um pouco de entendimento espiritual, mostrando as responsabilidades do espírito ao conhecer a verdade. Então, mais uma vez aqui, Bezerra nos alerta dessa responsabilidade. Toda leitura que a gente faz, pessoal, todo estudo, uma questão do Livro dos Espíritos que seja que a gente leia um dia, é isso aqui que ele está dizendo. Ele nos mostra a responsabilidade que nós vamos adquirindo, nós vamos aumentando ao longo do tempo, conforme a gente vai, então, tendo conhecimento da verdade. E aí ele segue aqui. O tempo está cada vez mais limitado. E esse tempo a que nos referimos é o fim das coisas maléficas. Pedimos ao Senhor que as mudanças não sejam com violência, ainda que os homens, pelo modo que procedem, gerem violência. Confiamos na misericórdia de Deus, pois, como Pai amoroso e santo, sua bondade ultrapassa os nossos entendimentos. E aí ele vai finalizar esse prefácio dizendo o seguinte: rogamos a Jesus Cristo que nos abençoe para que esta obra, como tantas outras da mesma lavra, cresçam e despertem a caridade nos corações, aquela que não exige e não especula, transformando-se em amor em todos os corações que doam e recebem. Que a paz seja com todos. Bezerra de Menezes, Belo Horizonte, 28 de fevereiro de 1985. Então olha como essa mensagem é atual, né? Se ela fosse recebida hoje, ela faria todo sentido, né, pessoal? Realmente nos mostra, nos aponta a importância do estudo, a importância das reflexões, a importância de nós estarmos com obras que realmente vai nos abrir os olhos, né? Vai nos dar a oportunidade da gente olhar a vida, olhar esse momento que nós estamos passando de uma outra forma, de uma forma positiva, de uma forma resignada, de uma forma que vai realmente fortificar a nossa fé e não fragilizar. O momento agora é da gente fortificar, não é de fragilizar. Então, cada um de nós tem esse caminho a trilhar, esse caminho a seguir, e a doutrina espírita está aí para nos ajudar, para nos auxiliar nisso, né? A nossa amiga Ive colocou a espiritualidade nos passando preciosas mensagens, é verdade, né? A gente vai aprendendo cada vez mais com essas mensagens, com esses estudos que nos chegam no plano maior, né? Pessoal, então vamos dar início ao Livro dos Espíritos. Vamos lá na questão 154, para quem tiver com o livro aí. Nós vamos entrar, lembrando aí para quem está acompanhando, nós estamos no capítulo 3 da primeira parte, né? Retorno da vida espiritual à vida, retorno da vida corporal à vida espiritual. Nós vamos iniciar hoje o subtema, o subtítulo Separação da Alma e do Corpo, questão 154. Então hoje nós vamos estudar 154, 155 e 156, tá bom? Então vamos lá. 154. Kardec então pergunta aos espíritos: a separação da alma e do corpo é dolorosa? Isso é uma dúvida muito comum, pessoal, até mais do que a gente imagina, né? Se já, na época Kardec já fez essa pergunta, imagina como ela se perpetua aí ao longo do tempo. Será que morrer dói, a gente sente dor? Como é que é essa separação, né? E aí a resposta que ele recebe é a seguinte: não. Frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Os sofrimentos que se experimentam algumas vezes no momento da morte são um prazer para o espírito que vê chegar o fim de seu exílio.
Então é uma resposta para a gente, né? Para a gente pensar, para a gente analisar. Kardec faz uma pequena nota logo em seguida. Na morte natural, a que ocorre pelo esgotamento dos órgãos em consequência da idade, o homem deixa a vida sem o perceber. É uma lâmpada que se apaga por falta de energia. Então, pessoal, é um tema assim que a gente vai ao longo da live, também na próxima live que a gente continuar o Livro dos Espíritos, nós vamos dar sequência, porque ela vai ser esse tema de separação vai ser abordado sobre vários aspectos, né? Então Kardec começa com essa pergunta. Essa resposta, né? Ela chega para nós um pouco como um alento, principalmente se a gente tem medo. Quem tem medo da hora da morte, né? Então é uma coisa que a gente, enquanto espírita, enquanto pessoas que leem, que estudam a doutrina, também pensam, e quem não conhece nada também sente isso, ou então se questiona. Vou sentir dor, vai doer, como é que vai ser? Então, assim, é um tema importante, é um ponto muito relevante para a gente pensar. E essa resposta aqui, né, que foi dada a Kardec, frequentemente o corpo sofre mais durante a vida do que no momento da morte. Neste, a alma nada sente. Então, pessoal, isso claro, a gente vai ver que isso vai variar em alguns momentos, em algumas situações, conforme a situação do espírito e também a forma da morte. Isso a gente vai, e o grau de materialidade dele também. Então nós vamos aprofundando isso ao longo das questões. Agora, Miramês, aqui no Filosofia Espírita, vai ajudar a gente a entender esse desligamento. Ele vai fazer alguns apontamentos que é importante e que vai contribuir para a gente refletir. Eu acho que contribui muito, né, complementa muito a resposta dos espíritos aqui na questão 154. Olha só o que ele vai dizer para nós aqui, pessoal. Capítulo 1, né, do volume 4 já. Desligamento da alma. Miramês vai começar dizendo o seguinte: é processo comum e natural para a humanidade terrena a separação do corpo da alma, embora não exista um totalmente semelhante ao outro, ocorrendo modificações de pessoa para pessoa. É isso que nós vamos então discutir, nós vamos apresentando, nós vamos vendo aí as variantes desse momento. E aí ele segue no segundo parágrafo dizendo o seguinte: a morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como estivéssemos com uma roupa suja, que é o exemplo da nota que Kardec coloca, né? Ele vai citar um exemplo como se fosse uma lâmpada que se apaga por falta de energia. E Miramês vai usar o exemplo da roupa. A morte por esgotamento do fardo fisiológico se processa como se estivéssemos com uma roupa suja, de modo que nos apressamos em trocá-la, sem motivo algum de inquietação. E aí ele vai seguindo aqui. O medo de morrer, que muitos têm, é o instinto de conservação que fala mais alto. Isso aí todos nós temos, né, pessoal? A gente sendo espírita ou não, nós temos esse instinto de conservação da vida. Então, se a gente sente medo, se a gente passa por alguma situação onde a nossa vida está ameaçada, nós vamos, de alguma forma, reagir a um instinto de conservação, né? Todos nós temos. E aí ele segue aqui, né? O medo de morrer que muitos têm é o instinto de conservação que fala mais alto, como também a necessidade de cumprimento de deveres ante os compromissos assumidos no mundo onde estagiam e diante da própria consciência. Então, quando eu li isso aqui, eu achei interessante, porque quando ele fala dessa necessidade de cumprimento de deveres ante os compromissos assumidos, pessoal, é aquela ideia inconsciente, muitas vezes, né, que o nosso espírito sabe, né, nós sabemos que nós viemos cumprir tarefas, nós viemos cumprir
passar por provas, passar por situações que nós temos necessidade. Então isso está inconsciente em nós, isso está intrínseco no nosso ser. Então, de uma forma ou de outra, a gente tem esse instinto de conservação, porque também nós sabemos, nosso espírito inconscientemente, muitas vezes sabe que nós temos compromissos assumidos no plano espiritual que nós viemos cumprir na matéria. Então, isso também é algo que vai contribuir para que a gente continue aqui, para que a gente siga o nosso caminhar aqui na Terra, na matéria. Então isso também é um ponto importante para a gente lembrar. Agora, esse instinto de conservação, né, todos nós temos de alguma forma, até os animais irracionais, eles também possuem esse instinto de conservação. Agora, a gente pode ter esse instinto de conservação que nós temos e não ter o medo de morrer, por exemplo. A gente pode ter o medo de morrer, e aí o que justifica é o instinto de conservação e essa noção, então, de cumprir os compromissos que nós temos. Né? Então são duas coisas aí para a gente pensar. Ele vai seguindo aqui, ele vai trazer mais uma reflexão importante. Olha só o que ele vai dizer. O espírito, é necessário que saiba, é perfeito em todas as nuances da vida. Tudo o que vem sentir na carne e fora dela é pelo processo mental. É falta de harmonia na trajetória das ideias. Depois de educadas na escola de Nosso Senhor Jesus Cristo, cessam as inquietações e a alma desconhece a dor em quaisquer caminhos que se dispõe a percorrer. Olha só que interessante, a alma desconhece a dor em quaisquer caminhos que se dispõe a percorrer, a não ser nos casos de grandes missionários da verdade que descem a carne para ensinar, pelo exemplo, como devemos suportar a dor. Entretanto, a sua dor é diferente, é sentida em outra dimensão de vida, é transformada como o adubo na terra em frutos saudáveis. Então ele faz também essa reflexão para que a gente possa entender a importância de nós estarmos, então, aqui. Tudo que vem sentir na carne e fora dela é pelo processo mental. Então nós ainda temos que entrar nessa harmonia que ele cita aqui, né? Harmonia na trajetória das ideias. Nós ainda temos essa falta de harmonia de alguma forma. E aí, passando então pelas experiências, né, pela educação, aqui ele chama de, depois de educadas, né, na escola de Nosso Senhor Jesus Cristo, aí cessa muito essas nossas inquietações. Quer dizer, quando a gente passa pelo ensinamento, a gente vai compreendendo as leis naturais, as leis de Deus, a gente vai conseguindo administrar isso melhor dentro das nossas reflexões, e aí isso vai gerar essa consequência que ele diz aqui, cessam as inquietações. E a dor, pessoal, quando ela vem, ela tem realmente um significado. Vocês já pararam para pensar que muitas pessoas próximos a nós, familiares, amigos, ou às vezes pessoas que nós não temos contato, mas que nos servem de exemplo, que passam por situações muito dolorosas, por experiências muito difíceis, e aí a gente olha para aquela pessoa e pensa, nossa, mas como que aquela pessoa passou por aquilo? Às vezes por uma vida inteira, né? Assim, de muita dificuldade, de muitos sacrifícios, de muitas renúncias. E aí você olha para aquela pessoa é uma pessoa abnegada, né? É uma pessoa que realmente não é amargurada pelas experiências que ela viveu. E aquilo ali serve pra gente, é isso que ele está dizendo aqui, né? A dor é diferente, é sentida em outra dimensão de vida. É transformada como adubo na terra em frutos saudáveis. Então, muitas vezes acontece isso. Eu não sei se vocês já repararam, mas é uma coisa que eu sempre, em alguns momentos, assim, eu me pego reparando, né, assim, refletindo sobre isso. Então, são exemplos para nós, são exemplos para a gente poder olhar e falar, nossa, mas a minha dor... A gente fica até com um pouco de vergonha, né? Então, nossa, mas a minha dor, o que eu passei, o que eu estou passando, não chega nem aos pés da experiência que aquela pessoa passou, e aquela pessoa superou, foi à luta, venceu.
E seguiu, né? E continuou a sua caminhada. Então é uma reflexão também interessante, né? E aí ele vai seguir aqui, pessoal, no 4º parágrafo, dizendo o seguinte. Também interessante essa reflexão. Na morte do corpo, os laços se desatam. Então olha só, ele vai usar o termo desatam. Não se quebram, por eles serem de formação diferente do corpo de carne. São altamente sensíveis e estruturados em outra dimensão psíquica, e na separação se recolhem para o seu ponto de origem. Qual que é o ponto de origem aqui, pessoal? Espiritual, né? Nós viemos do plano espiritual, nós somos espíritos passando pela experiência material. E aí, após esse momento, quando a nossa alma está se desligando do corpo, esses laços se desatam, né? Como ele está dizendo aqui, são altamente sensíveis e estruturados em outra dimensão psíquica e na separação se recolhem para o seu ponto de origem, antes de se ligarem nos primeiros instantes de vida. O desenlace é feito por mãos hábeis, gradativamente, como requer a evolução da alma. Olha só, pessoal, como requer a evolução da alma. Isso aqui é importante. Porém, na desencarnação de espíritos altamente evoluídos, já se muda o comportamento. Querendo, ele se desata a si mesmo. Então, quando o espírito ele é altamente evoluído, pessoal, ele mesmo participa ali daquele momento e vai desatando aqueles laços que estão ali, né? Desatando esses pontos que ligam ele ao corpo, quando ele já é bastante evoluído. Então, para a gente pensar, né, que esse desenlace, então, ele é feito, ele é acompanhado pela espiritualidade, como colocam aqui, é feito por mãos hábeis gradativamente, como requer a evolução da alma. Então, a situação do espírito ali vai ser levada em conta, né, pessoal? Se o espírito é altamente evoluído, ele mesmo vai até ajudar ali naquele momento. Se é um espírito mais materializado, ele vai ter maior dificuldade, ele vai demorar um tempo maior. E isso a gente vai vendo aqui ao longo do estudo, quando ele vai citando esses exemplos. E aí, continuando aqui, para a gente entender também essa condição no momento do desenlace, né? Ele diz aqui para nós: o sofrimento é mais psicológico por estar o espírito mudando-se para um lugar desconhecido, entre aspas, né? Ele vai usar desconhecido entre aspas. Nesse sentido, é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. Pessoal, esse ponto aqui eu acho ele muito importante. Eu acho que se a gente fosse pensar num ponto mais importante da live, seria esse aqui, a gente falar sobre isso. E eu achei muito interessante Miramês tocar nesse assunto, nesse ponto específico. Porque no momento do desenlace, né, como que o espírito ali vai se comportar? Como que ele está? Como ele sabe dar continuidade na vida? Ele entende que a vida segue ou ele acha que a vida acaba? Ou acha que ele morreu e ele não existe mais? Então todos esses pontos, né, vão ser levados em consideração. E aí ele diz, nesse sentido, é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. O que é essa educação da alma? Não é a gente estudar essas leis naturais e a gente entender que a vida segue, que a vida continua. Eu acho que é a gente pensar, a gente refletir sobre isso. Tem muitas pessoas que não tocam nesse assunto, né? Não gostam de falar sobre isso, é um tabu às vezes, dependendo da família ou do meio social, isso não se fala, isso não é... Mas eu acho que é um assunto que a gente precisa tratar com maior naturalidade. Então, muitas famílias, né, às vezes são pegas de surpresa, e aí, pessoal, esse momento fica ainda mais doloroso, né, fica mais difícil, tanto para quem partiu, quanto para quem ainda está passando pela experiência reencarnatória. Então, e aí ele segue aqui, só para a gente terminar esse ponto, é o efeito que se vê na influência da religião
que mostra por muitos meios, notadamente, a doutrina dos espíritos como provas irrecusáveis da continuação da vida e da comunicação dos chamados mortos, que a morte não existe. Então a gente pode pensar, será que faz diferença ou não? O que vocês acham? Eu acho que sim. Realmente isso vai contar para nós. Porque é no momento, pessoal, não é um momento fácil, não é um momento simples, mas se a gente compreender e não deixar ser tomado pelo medo, né, pela insegurança, por às vezes não saber o que é, esse desconhecido que ele usa aqui, né, entre aspas, é um sofrimento que o espírito passa quando ele não entende, quando ele não sabe. Então Miramês reforça que é muito necessária a educação da alma antes da separação do corpo. Quer dizer, a gente pensar, a gente conversar, a gente saber minimamente, claro que não é uma receita, né? Não é uma conta matemática, 2 mais 2 são 4, mas a gente saber que nós vamos passar por esse processo. E aí? E quando chegar a nossa vez, nós vamos realmente dar vazão ao sofrimento, ao desespero, ao medo. E isso vai, de alguma forma, influenciar no nosso desligamento. Então é uma coisa para a gente pensar. E aí ele vai trazer uma orientação lá no penúltimo parágrafo. Olha só. Pessoal, eu vou só terminar o texto, aí eu volto para olhar os comentários, tá? Pra gente não perder a linha aqui de raciocínio. Lá no penúltimo parágrafo, Miramês vai fazer uma orientação. Olha só o que ele diz. Não temas a morte do corpo, porque o espírito é vida, mas jamais procures a desencarnação, por querer te libertar mais depressa da vida na terra. Responderás pela violência que praticares contigo mesmo. É de bom grado que estudes as leis naturais, que é o que a gente estava falando agora, né? Cumprindo sempre a vontade de Deus e não à toa. Então quer dizer, que ele está pedindo para a gente não temer a morte, e o espírito é vida. Quer dizer, nós não vamos deixar de existir. Pessoal, será que a gente conseguir formular esse pensamento, entender isso de verdade, vai fazer diferença na nossa caminhada aqui na Terra? Não vai influenciar toda a nossa vivência, tudo que a gente acredita, como a gente trata o outro, como a gente trata nós mesmos, como a gente corre atrás dos nossos sonhos, como a gente realiza as nossas coisas? A gente saber que o espírito é vida, o espírito continua, o espírito segue. Tudo que a gente fizer conta a nosso favor, de positivo, né? O que a gente errar, a gente vai retificar em outro momento. E aí ele faz esse alerta aqui, né? Pra gente não também procurar a desencarnação, né? Como forma, então eu vou me libertar mais rapidamente aqui, eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. E aí a gente fazer esse auto-extermínio, né? Que seria o suicídio no caso. E ele alerta, responderás pela violência que praticares contigo mesmo. E aí, claro, ele orienta, é de bom grado a gente poder estudar essas leis naturais, cumprindo sempre a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus aqui? Pessoal, se a gente está aqui reencarnado, Deus nos deu a oportunidade de estar aqui, né? Então é uma vontade dele. Nós viemos cumprir a nosso favor, a nosso benefício, a vontade dele. Então a vontade dele é que nós estejamos aqui, com os nossos familiares, com os nossos amigos, superando as dificuldades, as necessidades que possam surgir. Mas se nós ainda estamos aqui é porque é a vontade de Deus que nós estejamos aqui. E aí, se a gente achar que isso a gente pode decidir, agora eu não quero, e claro que isso passa por muitas e muitas questões que eu não vou entrar aqui, mas eu estou refletindo de uma forma geral, para a gente pensar. É a vontade de Deus. Deus nos permitiu estar aqui, então foi a vontade dele. E o que nós estamos fazendo? Nós estamos aproveitando essa oportunidade? Isso está contando a nosso favor? Será que nós vamos
retornar melhor do que nós chegamos? Então é um ponto para a gente pensar, né? E aí ele vai concluir esse capítulo dizendo o seguinte: a morte natural é a morte divina. A criatura deixa o corpo como se soltasse um pássaro de uma gaiola e ganha mais liberdade de consciência quando cumpre todos os seus deveres assumidos diante de Deus. Pessoal, é um ponto que anda acontecendo muito. Sempre aconteceu, a gente sabe, né? Por exemplo, mortes repentinas, né? A pessoa sofre um mal súbito e desencarna, assim, instantaneamente. Então eu me lembrei disso, né? E eu acho que esse ponto aqui tem a ver. A criatura deixa o corpo como se soltasse um pássaro de uma gaiola. Claro que a gente sente, né? A gente quer aquele familiar, aquele amigo próximo da gente. A gente ainda tem esse apego, entre aspas, né? Vamos usar a palavra apego porque acho que não tem outra palavra. Mas a gente ainda... E quando a pessoa veio, viveu o que ela precisava viver e chegou o momento dela partir, né? De haver esse desligamento, esse retorno. Então eu achei bonito ele dizer a morte natural é a morte divina. Porque a gente imagina, a gente pensa que quando acontece a morte natural, a pessoa não viu, assim, foi rápido, instantâneo, a pessoa não sofreu, a pessoa não sentiu dor. Mas aí, claro, a gente sabe que cada caso, cada situação é uma situação diferente. Mas de uma forma geral, esse significado que ele dá de morte divina mexeu um pouquinho comigo. Eu não sei se vocês também sentem assim, ou se vocês conhecem alguém que desencarnou dessa forma. Mas essa imagem aqui, pessoal, a criatura deixa o corpo como se soltasse um pássaro de uma gaiola. A gente deixa o fardo, né? A gente deixa o corpo de carne, a gente deixa e segue, né? Porque realmente, quando é assim, geralmente já estava pré-definido, né? Já estava no traçado kármico, né? Interessante a gente pensar sobre esse desligamento. Miramês aqui, de uma forma geral, vai explicar pra gente, né? Como eu dividi com vocês, como que acontece esse desligamento, esse desenlace, né? Que é feito por mãos hábeis, gradativamente, como requer a evolução da alma, e também os espíritos altamente evoluídos participam também deste momento, vão acompanhando esse momento. Então eu acho que é um capítulo interessante para a gente voltar, reler. Quem tiver oportunidade, tiver um tempinho aí agora, que a gente ainda está em isolamento, né? Quem puder fazer essa leitura, eu acho que vale a pena fazer a leitura com a gente mesmo, sublinhando, ou então, se for pelo computador, a gente vai marcando aí, comentando, né? Deixa eu voltar um pouquinho aqui nos comentários antes da gente avançar para a questão 155. A Micheline disse para nós aqui: Edu, há relação entre a busca pelo reajuste moral e a proximidade do desencarne? Eu não sei te falar se há essa relação, mas eu acredito, assim, olhando assim de uma forma geral, uma opinião pessoal minha, o espírito, de alguma forma, ele sinta, ele perceba que o tempo dele já está se esgotando. Eu falo isso, pessoal, porque eu já tive a oportunidade de conviver com pessoas que desencarnaram jovens, novas, e até mais velho também, mas assim, parece que depois que a pessoa parte, parece que a gente olha assim para trás e vê, nossa, mas a pessoa veio e cumpriu aquilo que realmente ela precisava cumprir e ela retornou. Então, às vezes, pessoal, aquele ponto que ela melhorou, que ela avançou, já era o objetivo, né? E às vezes a gente não sabe, né? Por ser uma coisa muito maior. Mas, geralmente, pela proximidade do desencarne, eu acredito que haja uma sensibilidade
Claro que isso não é uma regra, né, pessoal? Não é todos. Mas pode ser algum indício, algum sinal de que aquela oportunidade ali já está vencendo e há um esforço até do espírito de se melhorar, né? De buscar esse ajuste moral que você está falando aí. E isso ajuda ele no momento do desencarne, né? Do desenlace. Com certeza ajuda. Se ele já iniciou esse movimento de ajuste moral, né? De melhoria, de crescimento. Eu acho que sim, eu acho que tem a ver. Deixa eu voltar aqui. A Micheline falou, né? Tive uma amiga jovem que desencarnou abruptamente, né? É uma coisa que a gente sente, né? E aí a gente pensa, nossa, mas é forte até, né? Mas quando a gente busca entender isso, pessoal, a gente vê que quando acontece essas situações, a gente olha assim e pensa, nossa, mas então a pessoa veio, né? Cumpriu o que ela precisava cumprir, aquele tempo, resolveu algumas coisas que muitas vezes a gente nem tem ciência. E aí, quando chega o momento ali que já estava determinada, a gente retorna, né? Deixa eu voltar só um pouquinho. O César colocou para nós estudo enriquecedor. Edu, tem um texto lindo do Chico em que ele fala pensar nisso também, sobre a morte. Precisamos lembrar da nossa finitude na carne. Pessoal, a gente tem que se lembrar que qualquer hora... E se a gente partisse hoje? Nós estaremos prontos? E se a gente partir amanhã? Se a gente partir semana que vem? Não é que a gente vai ficar pensando nisso, tá, pessoal? Não é isso, não. Mas é pra gente pensar. E se de um momento para outro a gente... E aí? Vencer o tempo? A gente vai estar numa boa energia, numa boa vibração, em um momento que vai auxiliar esse processo nosso de retorno e de readaptação no plano espiritual. Por isso que é bom a gente cuidando, né, do nosso padrão vibratório a todo momento. A gente não sabe, né? Então realmente... Obrigado pela dica aí, viu, César? Depois eu quero ler esse texto aí que você colocou para nós. O César também colocou mesmo... Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Mesmo abstrata, as reflexões são objetivas e o tempo faz que compreendamos melhor. Na pergunta 150, né, lá do livro Consolador, também encontramos outra bela reflexão de Emmanuel. Depois eu vou dar uma olhada, viu? Para lembrar dessa reflexão. Obrigado pela dica aí. Quem estiver acompanhando aí também, viu, pessoal? Anota aí essas dicas que é legal a gente complementar. Ana Luan diz para nós aqui. Ana Luan. Importante o conhecimento da espiritualidade para não chegar na nova casa sem conhecimento. Pessoal, é verdade, né? Porque tem situações, né? Tem situações e situações, mas há situações que o espírito às vezes ele nem percebeu que desencarnou. Porque ele é tão assim, tão ligado, né? Tão aqui, tão... Ele não... Tem muitos que estão nessa condição. E às vezes eles voltam para casa, tentam falar com as pessoas, mas as pessoas não os ouvem. Então fica ali aquela situação, né? Até que ele realmente entenda, leva um tempo. Por isso que é bom a gente refletir, a gente pensar, a gente estudar as leis naturais, como o Miramês orienta aqui, né? Para que a gente possa, minimamente, pessoal, porque a gente não sabe também, né? Às vezes a gente lê, estuda e acha que, tá, ok, mas na hora, e aí? Então tem que ser aquilo que realmente, verdadeiramente a gente conseguiu conciliar de conhecimento e abstrair no nosso espírito, que é o que vai valer mesmo, né? Como ajuda, como amparo para nós, no momento que a gente passar pela situação. Deixa eu voltar aqui. É isso mesmo, né? Se tiver alguma dúvida, depois a gente retoma. Vamos avançar então para 155. Quem tiver com o livro aí. A 155, pessoal,
ela tem uma letra A e também tem uma nota que Kardec faz que ajuda muito a gente a compreender a resposta que ele então recebeu dos espíritos. Então vamos lá. 155. Como se dá a separação da alma e do corpo? Então, como que acontece essa separação? Antes ele perguntou se ela era dolorosa, né? E agora ele pergunta como que acontece, como se dá. E aí a resposta diz o seguinte: uma vez que os laços que a retinham são rompidos, ela se desprende. Então, novamente, né, pessoal, essa imagem... aqui os espíritos usam a expressão rompidos. E Miramês usa outra expressão, né? Ele usa desatar, né? Ele usa a expressão, eles se desatam, tal qual foram atados na concepção. Então, na concepção, acontece a ligação, né? E no desenlace, na morte física, acontece então essa desatação dos laços. Os espíritos respondem: uma vez que os laços que a retinham são rompidos, a alma, então, o espírito se desprende do corpo físico. E aí ele segue, 155, letra A. A separação se dá instantaneamente... Aliás, Kardec pergunta: a separação se dá instantaneamente ou por uma transição brusca? Então, acontece rápido, é instantâneo ou acontece uma transição brusca? A resposta: há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? São duas perguntas em uma, tá, pessoal? Eu não falei com a entonação. Então, olha só, vou ler de novo. 155, letra A. A separação se dá instantaneamente e por uma transição brusca? Há uma linha de demarcação nitidamente traçada entre a vida e a morte? Então, há uma linha que divide. Aqui é a vida, ali já está completamente separado. E aí a resposta é a seguinte: não. A alma se desprende gradualmente. Não escapa como um pássaro cativo que é subitamente libertado. Esses dois estados se tocam e se confundem. Dessa forma, o espírito se desprende pouco a pouco dos laços que o prendiam. Eles se desatam, não se rompem. Então, ele confirma aqui: o espírito se desprende pouco a pouco. Os laços que o prendiam, eles se desatam, não se rompem. Então não é aquele rompimento assim, né, de romper, de soltar. Ele vai se desatando, ele vai se soltando do corpo material, físico, né, e vai realmente se separando até completar esse desenlace, né, completo. Pessoal, então, vamos entrar aqui nessa nota que Kardec escreve, porque ele pergunta, ele recebe a resposta e aí ele vai meio que analisar esse ponto. Olha só o que ele vai dizer. Durante a vida, o espírito está unido ao corpo por seu envoltório semimaterial ou perispírito, que é o que a gente já conversou aqui, né? Nós já estudamos esse ponto sobre o perispírito. A morte é a destruição apenas do corpo e não desse segundo envoltório que se separa quando nele cessa a vida orgânica. A observação prova que no instante da morte, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Olha só, pessoal, então, o desprendimento do perispírito não se completa subitamente. Opera-se gradualmente com uma lentidão muito variável, conforme os indivíduos. Então, conforme cada situação, conforme cada indivíduo, conforme a forma da morte, né? Isso vai variar aí, dependendo desses fatores. Em alguns é bem rápido
E pode-se dizer que o momento da morte é o mesmo da libertação, algumas horas depois. Mas em outros, sobretudo, aqueles cuja vida foi exageradamente material e sensual, o desprendimento é muito mais lento e algumas vezes pode durar dias, semanas e até meses. O que não implica que haja nos corpos a menor vitalidade, nem a possibilidade de um retorno à vida, mas uma simples afinidade entre o espírito e o corpo, que se deve sempre à importância que o espírito deu à matéria durante a vida. Pessoal, então, aqui, antes da gente continuar, quanto mais material, quanto mais mergulhado mesmo na materialidade, mais nós vamos ter dificuldade nesse desenlace. A nossa afinidade ali com o corpo material, quando acontece, quando é muito forte, esse desprendimento ele é mais demorado, ele leva mais tempo. Então, ele fala aqui, afinidade entre o espírito e o corpo, que se deve sempre à importância que o espírito deu à matéria durante a vida. Por isso que a gente deve sempre pensar sobre essas questões, sobre essa... A gente passa pela experiência transitória da reencarnação e a gente vai retornar para o plano espiritual, onde a vida segue. Então, se a gente achar que é só aqui, que é só isso aqui, no momento que a gente tiver que desprender, pessoal, vai ser muito difícil, vai ser muito doloroso, vai demorar, Por mais que estejam ali espíritos perto, equipe, às vezes tentando auxiliar aquele espírito, ele vai ter maior dificuldade nesse momento. E aí ele vai seguindo aqui, olha só, de fato, é racional conceber que quanto mais o espírito estiver identificado com a matéria, mais ele sofrerá para separar-se dela. Olha só, tá vendo? Esse contraponto. Ao passo que a atividade intelectual e moral, a elevação de pensamentos, operam um início de desprendimento, mesmo durante a vida do corpo. E quando chega a morte, o desprendimento é quase instantâneo. Pessoal, então olha só, deixa eu voltar um pouquinho aqui que esse ponto é importante. Quanto mais o espírito então estiver identificado com a matéria, mais ele vai sofrer com a separação. Vai ter essa dificuldade de se separar, de abandonar o corpo, de saber... Às vezes ele nem vai entender que o corpo serviu para ele naquele momento e ele vai seguir como espírito. Então vai gerar esse sofrimento para ele se separar. E aí, ao passo que, olha só esse ponto que é importante, a atividade intelectual e moral. O que é a atividade intelectual aqui que ele está querendo dizer? Kardec nos lembra da importância da gente exercitar a nossa reflexão, o estudo, atividade intelectual e moral. Então não é só a intelectual, então intelectual e moral. Então são dois pontos importantíssimos. O que nós viemos melhorar aqui, pessoal? O que nós temos necessidade de melhorar? Não é realmente... Nós não viemos buscar conhecimento e nós não viemos nos ajustar moralmente? Então, a atividade intelectual e moral, a elevação de pensamentos. Como que a gente consegue a elevação de pensamento? Edu, mas eu não consigo elevar o meu pensamento. Eu não consigo cuidar dos meus pensamentos. Pessoal, nós não conseguimos 100% do nosso tempo. Mas a partir do momento que a gente cria o hábito da prece, cria o hábito de fazer o bem, de estar realmente envolvido em atividades nobres, quando a gente está aqui fazendo um estudo do Livro dos Espíritos, quando a gente está na casa espírita durante alguma reunião, quando a gente está prestando algum serviço, quando a gente está auxiliando alguém, isso não é elevar o pensamento?
Então, isso serve para a gente pensar. Ah, Edu, mas nossa, eu tenho muita dificuldade. Então, a Ivy colocou para nós aí, disciplina e continuidade. A doutrina nos mostra a importância da nossa disciplina. Isso vai repercutir, pessoal, em tudo que a gente fizer e no momento do nosso desenlace também. Porque Kardec mesmo fala aqui, atividade intelectual e moral, a elevação de pensamentos operam o início do desprendimento. Então nós já estamos nos desprendendo ainda em vida, ainda ao curso da nossa vida. Ah, Edu, mas eu não vou morrer agora. Tá, tudo bem. Mas se a gente morrer daqui 40 anos, nós já estamos passando por esse processo de desprendimento, da gente entender, da gente pensar, refletir que a vida não é aqui na matéria. Nós estamos passando pela experiência da matéria, da reencarnação, nós vamos retornar em outros momentos, nós vamos enfocar em alguma outra situação mais importante para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Então, pessoal, nós precisamos nos conscientizar que nós já estamos operando um início de desprendimento. Por isso que Miramês falou lá para nós na questão 154, para a gente poder começar a educar o nosso pensamento, educar a gente entender que nós vamos passar por isso. Nós vamos atravessar esse momento. A educação que ele citou, né? A educação dos sentimentos para que a gente possa realmente atravessar. Isso já é um início de desprendimento. E aí Kardec segue aqui, mesmo durante a vida do corpo. E aí, quando chegar a hora da morte, o desprendimento é quase instantâneo. Quer dizer, vai refletir no nosso desprendimento. A gente não vai ficar ali grudado no corpo, a gente não vai ficar ali lamentando que o corpo ficou, que o nosso corpo está ali. A gente vai ter uma outra reação, a gente vai ter a gente vai enxergar a espiritualidade que está perto da gente, que está ali para ajudar a gente, né? A gente vai ter outra forma de vivenciar esse momento. E aí Kardec vai finalizar essa nota dizendo assim: este é o resultado de estudos feitos sobre todos os indivíduos observados no momento da morte. Essas observações provam ainda que a afinidade que em certos indivíduos persiste entre a alma e o corpo é às vezes muito penosa, pois o espírito pode experimentar o horror da decomposição. Esse caso é excepcional e peculiar a certos gêneros de vida e a certos gêneros de morte. Mostra-se em alguns casos de suicidas. Então ele cita também isso, que depois nós vamos encontrar esses relatos lá no livro da Dona Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, onde ele vai relatar passo a passo ali o que ele passa após o suicídio e como ele vai acompanhando a decomposição do corpo, porque ele ainda está ligado ali, ainda existe aquela ligação, então o espírito acompanha. É um exemplo para a gente depois, quem tiver interesse de ler o livro, é um livro muito importante. É um livro mais conhecido, né, da médium Dona Ivone do Amaral Pereira, e eu me lembrei, né, desse exemplo para citar aqui para vocês. Quem ainda não leu, quem ainda não conhece, vale a pena fazer o estudo desse livro. Então, pessoal, essa nota aqui, né, que Kardec coloca, ela é realmente muito rica. Ela vai ajudando, ela vai dando, vai completando as informações, as respostas que ele vai recebendo, e vai ali organizando de forma até pedagógica, até muito didática sobre esse tema, e vai ajudando a gente a entender realmente como que é esse desprendimento. Ele pode ser rápido, ele pode ser devagar,
vai depender do gênero de vida, do gênero de morte. E claro que a situação do suicida é uma situação mais agravada, né? Nós temos esse conhecimento de que realmente aquela ligação ali permanece por mais tempo, e isso é muito penoso para o espírito. Vamos então entrar no que Miramês vai dizer para nós sobre a questão 155. Capítulo 2, então, volume 4, Desatando Laços. Miramês vai começar dizendo o seguinte: quando o espírito abandona o corpo que lhe serviu de instrumento na área física, o mais acertado é dizer que esse desligamento é gradativo, visto na vida resplandecer a harmonia pura, ordem que vibra em todo o universo de Deus. Mas há casos, olha a ressalva que ele coloca, mas há casos que modificam essa ordem, por não ser ela rígida ao ponto de fazer desaparecer a misericórdia. Então ele faz esse contraponto aqui para nós. Ele vai seguir então dizendo o seguinte: o espírito apegado às coisas materiais, o usurário, o sensual, enfim, o ignorante. Ignorante aqui, pessoal, vamos direcionar esse termo que ele usa aqui para aquele que não conhece, não sabe, não tem consciência da vida espiritual. Acho que fica mais fácil para a gente entender. Então, né, esse espírito que é apegado, usurário, sensual, o ignorante, fica junto ao corpo o tempo que a natureza animal achar conveniente. O seu afastamento é feito gradativamente, enquanto permanecer alimentando ideias de posse, de medo, de orgulho e de egoísmo. Então, pessoal, por vezes o apego é tão forte, mas é tão forte que o espírito se recusa a deixar, né? a se desvencilhar. E aí esse desenlace, esse desatar dos laços fica mais penoso e demora muito mais tempo. E aí Miramês continua aqui: o livro dos espíritos nos ensina que a alma pode ficar apegada ao corpo, às vezes por dias e meses, como a gente leu, né? Mas na verdade, há casos em que se verifica que a alma fica ligada aos seus restos mortais por anos a fio, até mesmo envolvida nos próprios ossos, até que desperte em seu coração alguma luz que a faça reconhecer que já não pertence mais ao mundo dos homens, tocada pelos sentimentos superiores oriundos do coração. Algumas, por vezes, sofrem com a desintegração do próprio corpo, que é o que a gente leu aqui na nota de Kardec. Então ele vai reforçar essa informação. Os laços que se quebram, aliás, os laços não se quebram, eles se desatam, tal qual foram atados na concepção, que é o que a gente já falou também. Há entre a formação do corpo e o perispírito uma certa sintonia, de modo a se fazer junção de um ao outro. Os laços são ligados nos centros de força de maneira sutil, harmoniosa, capaz de, por seu intermédio, dominar todo o complexo fisiológico. Então, para vocês verem como é realmente essa ligação do espírito, o perispírito e o corpo físico. Então, ele fala que os laços são ligados nos centros de força de maneira sutil, harmoniosa, capaz de, por seu intermédio, dominar todo o complexo físico. Então, o corpo físico reage a esses outros anteriores, ao espírito e ao perispírito. Podemos dizer que o século XX é o século do espírito, né? A gente lembra que essa coleção foi psicografada nos anos 80, né? Então podemos dizer que o século XX é o século do espírito, fase que começou no século XIX, né? Para a humanidade entender melhor a vida divina dentro da vida humana. Deves, se ainda não fazes,
passar a meditar na vida espiritual e aprender a orar todos os dias, assim como te alimentas várias vezes, porque o alimento da alma vem pelas vias da oração e da renovação dos sentimentos. Então, pessoal, Miramês mais uma vez aqui vai reforçar a importância. Ele fala, deves, se ainda não fazes, né? Então, deves passar a meditar na vida espiritual e aprender a orar todos os dias. Então, pessoal, a oração, a prece, vai auxiliar a gente naquilo que a gente falou sobre a elevação dos pensamentos, que Kardec fala, né? Voltando lá um pouquinho, lá na nota que ele coloca na questão 155, atividade intelectual e moral. Então, não é um nem outro, é as duas, né? A gente não pode se esquecer, não adianta a gente ficar aqui lendo, estudando, conversando e se na vida a gente não aplica. Então a gente precisa aplicar atividade intelectual e moral, a elevação de pensamentos. Então a prece que ele está dizendo aqui, aprender a orar todos os dias, como a gente alimenta várias vezes por dia, porque o alimento da alma vem pelas vias da oração e da renovação dos sentimentos. Então aqui, quando ele fala o alimento da alma vem pelas vias da oração e da renovação dos sentimentos, então, na verdade, a gente está fazendo o quê? A gente está cuidando dessa elevação dos pensamentos, fazendo com que os nossos pensamentos sejam positivos, sejam realmente forças positivas para nós, para quem está com a gente, no nosso dia a dia, e também renovação dos sentimentos, que é então essa atividade moral. Então, a gente conseguindo elevar o pensamento através da prece, nós vamos de alguma forma refletir isso na renovação dos sentimentos. E claro, nós vamos aliar a atividade intelectual, pessoal. A doutrina nos ajuda muito nisso. O que é a codificação espírita? Os pilares. É para a gente realmente desenvolver e buscar cada dia, cada momento, essa atividade intelectual que vai nos auxiliar a meditar aqui, como ele diz, meditar na vida espiritual. E aí, com certeza, tudo isso, e aí a vida nossa, né, como a gente encara, como a gente leva, vai refletir nesse momento que nós estamos falando, que é o momento nesse momento de desatar os laços que nos ligam ao corpo físico no momento da nossa desencarnação. E aí, seguindo aqui, ele vai dizer o seguinte: há nuances em todos os aspectos da vida. Não existe determinismo nas ações na ação das leis de Deus, como no caso do espírito superior que esteja animando um corpo. Ao despertar-se deste, ele sai livremente, sem nenhum sofrimento, que é o que a gente já falou sobre o espírito mais elevado, né? É mesmo como se estivesse preso e as grades se abrissem. A morte para ele significa liberdade e sente-se feliz porque cumpriu seus deveres ante a vida. Sempre ocorre isso desatando laços. E é nesse caso que deves, aí ele vai orientar aqui, né? E é nesse caso que deves preparar o teu próprio desenlace todos os dias, pela leitura espiritual, pelas orações e, acima de tudo, pela reforma dos costumes em todos os momentos da tua existência. Quem prepara o próprio coração para essa hora inesperada recebe o prêmio do bem-estar e a tranquilidade fornecida pela esperança, que é, claro, né, pessoal, a certeza da continuidade da vida, da nossa, que nós passamos, né? Nós saímos de uma experiência material e retornamos à nossa verdadeira casa, nossa verdadeira morada, que é a pátria espiritual. A oração tem uma força poderosa no momento da desencarnação. Ela é capaz de atrair almas iluminadas
e neste ambiente poder-se-á ajudar o desencarnante a se livrar do velho fardo e por vezes ser levado para lugares de recuperação espiritual. Aqui, pessoal, Miramês vai alertar a gente no momento da desencarnação, quanto é importante a oração. Ela é capaz de atrair almas iluminadas e nesse ambiente poder-se-á ajudar o desencarnante. Às vezes o espírito está ali com muita dificuldade, né, pessoal? Tentando ali, passando por aquele momento, ele já está, aquele desligamento já está acontecendo, né? Os laços já estão sendo desatados, mas ele ainda está ali. Então a oração nesse momento ajuda muito. Eu me lembrei de um estudo que nós fizemos numa live já há bastante tempo, do livro Temas da Vida e da Morte, que é do Manuel Filomeno de Miranda pelo Divaldo. Lá nesse livro nós já fizemos uma live sobre um capítulo que se chama Oração, a Prece ante a Moribundos, que é aquela pessoa que já está ali no momento final, né? O quanto a prece realmente auxilia aquele espírito a completar o desenlace. Então aqui eu me lembrei desse momento. E aí, por vezes, né, ajuda o desencarnante a se livrar do velho fardo e por vezes ser levado para lugares de recuperação espiritual. Então a prece nesse momento, por quem está passando pelo desligamento, pelo desenlace, pessoal, ajuda muito. Às vezes a gente sabe que aquela pessoa está numa situação muito delicada, muito difícil, e a gente faz aquela oração pedindo para que a pessoa se recupere, né? A gente sempre alimenta esse otimismo para que a pessoa melhore, para que a pessoa se restabeleça. E com certeza esse ambiente otimista, esse ambiente positivo da prece, né? Essas energias que a gente envia, ela com certeza é ajudada, ela é direcionada para esse momento caso o desligamento, o desenlace já esteja acontecendo. Vai ajudar aquele espírito. E aí, se for realmente para ele partir, ele vai partir, né, de uma forma mais amparada, de uma forma mais ajudada e, como o Miramês colocou aqui, né, pode, por vezes, ser levado já para um lugar de recuperação espiritual. Então, quem tiver a curiosidade depois de buscar o livro Temas da Vida e da Morte, lá tem um capítulo que fala especificamente desse momento, que eu achei muito interessante. Nós já fizemos lives aqui, live dele, e lá o Manuel Filomeno vai explicar assim, com maiores detalhes sobre esse momento. Miramês vai concluir então dizendo: não esperes, meu irmão, a morte chegar para compreenderes o sentido da vida espiritual. Começa hoje mesmo a te educares, a educar os teus impulsos inferiores, para que eles não sirvam de espinhos nos teus caminhos além do túmulo. Então Miramês finaliza deixando essa orientação. Não esperes a morte chegar para que a gente possa compreender o sentido da vida espiritual. Vamos tentar entender agora. Vamos tentar buscar isso agora. Vamos fazer a nossa parte. Para que quando a gente for surpreendido, muitas vezes, pela essa hora inesperada, que é a hora da morte, a gente tenha minimamente um preparo. Não só por nós, né, mas também por quem estiver próximo de nós, nossos familiares, nossos amigos, pessoas próximas. Então a gente deve realmente se preparar, né? A gente deve realmente se educar, como ele coloca aqui, para que a gente possa não ser surpreendido com tantos espinhos nos caminhos além do túmulo. Então fica aí a orientação e a recomendação que Miramês deixa muito forte para nós, né? Pessoal, eu vou avançar para 156, porque o nosso horário já está quase no horário. Depois eu volto e olho os comentários, tá? Vamos passar para 156 então. Kardec perguntou aos espíritos: a separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes que a vida orgânica cesse completamente?
Então, é possível acontecer essa separação definitiva da alma e do corpo antes que a vida orgânica acabe mesmo, completamente? É isso que é a dúvida. E aí a resposta diz o seguinte: na agonia, a alma às vezes já deixou o corpo. Há somente a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. O corpo é uma máquina movida pelo coração. Existe enquanto o coração fizer circular o sangue nas veias e não necessita da alma para isso. Então, olha só a resposta, né? Na agonia, a alma às vezes já deixou o corpo. Há somente a vida orgânica. O homem não tem mais consciência de si mesmo e, no entanto, ainda lhe resta um sopro de vida. Vamos ver como que Miramês vai ajudar a gente a aprofundar nesse desligamento definitivo, então, que é realmente o nome do capítulo 3 aqui do volume 4, desligamento definitivo. Vamos ver como que ele vai ajudar a gente a entender realmente esse processo. É possível a alma se desligar antes da morte orgânica total? Então, olha só. Miramês começa dizendo: a separação entre a alma e o corpo pode se dar antes que o corpo paralise suas funções orgânicas. Porém, isto é muito raro. Depende muito da situação psíquica do espírito. O mais das vezes, a chama espiritual permanece ligada ao fardo físico por horas, dias ou meses e até anos, chumbada aos restos mortais por provas ou por incapacidade de se libertar do próprio apego à vida física. Isto tem uma variação muito grande. Pode-se dizer que é de zero ao infinito. Então, pessoal, ele fala que pode, então, né, acontecer ainda, permanecer ali aquela ligação. E aí pode durar muito. A gente vê casos aí, né, pessoal, de pessoas que ficam muito tempo em uma UTI ou então em uma situação, às vezes vegetativa, conforme for cada caso, né? Então, não, às vezes, então, nesse caso, o espírito já está em outra situação ali, mas ele ainda permanece aquela ligação ali, permanece ligado ao fardo físico por horas. E isso, pessoal, pode ter relação com as provas, né? Provas ou por incapacidade dele mesmo de se afastar e se desligar do corpo. Então, aquilo ali fica muito tempo, às vezes muitos dias, às vezes até meses, né? E aí até que chega um momento onde realmente acontece a morte orgânica. Miramês vai continuar aqui. Não existe uma desencarnação igual a outra. Os processos de desligamento dos laços têm variadas modalidades. Temos a dizer que na arte de Deus não existe violência. Os meios de ligar-se à vida corporal e desligar-se dela são regidos por leis que correspondem às necessidades da alma. Então, tanto para a gente poder encarnar quanto desencarnar, nós estamos então, nós somos regidos então por essas leis que correspondem às nossas reais necessidades. Às vezes quando a gente vai reencarnar, passa por alguma situação, por alguma, né, às vezes alguma experiência, às vezes alguma prova ali, ainda estando no momento de gestação. Ou então isso pode acontecer também no momento do desligamento. Então ele faz esses dois contrapontos aqui. Ele vai reforçar então a importância da gente se preparar, da necessidade que a gente tem de se preparar para a gente retornar para a verdadeira vida que é a espiritual. Quantos sofrem duras penas ligadas aos restos do corpo por muito tempo, por lhes faltar compreensão das leis divinas? É uma pergunta, né? Sofrem por ignorância. Não é por faltarem escolas, existem muitas que levam as almas a despertar, educando a si mesmas. A vida é, pois, uma escola onde todos devemos aprender como viver. E aí, pessoal, no quarto parágrafo,
ele vai fazer um comentário que eu achei interessante com relação à finalidade, então, do intercâmbio entre plano físico e plano espiritual. Olha só o que ele vai dizer. Os espíritos elevados descem de altas esferas por misericórdia de Deus, no sentido de ensinarem aos homens e espíritos ainda humanizados nos seus instintos a se libertarem da inferioridade. Olha que interessante, né? Quando esses espíritos vêm de altas esferas e com a permissão de Deus, né, no sentido de nos trazer esses ensinamentos, ensinar aos homens e espíritos ainda humanizados nos seus instintos a libertar da inferioridade. Então, eles sabem esperar a maturidade de cada um. E a melhor escola ainda é a dor. Nós ainda aprendemos muito mais pela dor, né? No estágio em que se encontra a humanidade, sofrer é salutar remédio para desprender-se. Então, a dor, o sofrimento também auxilia nesse processo de desprendimento que a gente vai passando aí ao longo da nossa caminhada, né? Pessoal, um pouquinho mais à frente, lá no penúltimo parágrafo, Miramês vai comentar o seguinte, olha só. O espírito encarnado está preso às grades da carne, sujeito a inúmeros problemas, que antes eram chamados de castigo, e hoje, em certos meios, provações ou missões, porém é um aprendizado, onde gradativamente vão se despertando os valores da alma. Esta poderá, com um tempo, ascender para regiões superiores, quando compreender as leis de Deus e passar a vivê-las. Edu, eu já conheço, eu já sei as leis de Deus, tá? Mas você vive, você aplica, você realmente vivencia isso? Porque se a gente não vivencia, não vale, né? Não adianta, né? E aí ele segue. A vida física é breve e cheia de obstáculos por ser o calvário de quem sustenta o corpo. E é nessa engrenagem que aprendemos a escolher os nossos próprios caminhos e a corrigir as nossas deficiências. Então, pessoal, a vida física tem esse objetivo, né? Ele está reforçando aqui. Para que nessa engrenagem aí que nós estamos inseridos, para que a gente possa aprender a escolher os nossos próprios caminhos. É a gente saber que a gente tem o livre-arbítrio, né? Para a gente escolher o que a gente quer. A gente vai fazer o bem ou vai fazer o mal? A gente vai ajudar ou a gente vai atrapalhar, né? A gente vai servir ou a gente vai querer somente ser servido o tempo todo? Então, escolher os próprios caminhos e a corrigir as nossas deficiências, principalmente as deficiências morais, né? Que nós ainda trazemos gravados na nossa alma para serem corrigidas, para serem amenizadas, para serem superadas. E a gente sabe que a doutrina espírita muito nos auxilia nisso. Ajuda a gente a aprender a escolher, ela não vai nos impor. Você tem que fazer isso, Não. A doutrina espírita não nos impõe. Ela nos esclarece e nos aponta a nossa responsabilidade nas nossas escolhas. E, claro, nos lembra constantemente da necessidade que nós temos de corrigir as nossas deficiências. E como que a gente faz isso? Através da nossa reforma íntima, da nossa reforma moral. Todos nós que estamos hoje encarnados no planeta Terra temos a necessidade de corrigir essas nossas deficiências que nós trazemos, nós carregamos de outras vidas. E aqui, neste momento, a gente também adquire outras, né? Então, todos nós temos esse objetivo de corrigir, correção, reforma, renovação moral. E quem que é o nosso exemplo maior? É o Cristo, né? A doutrina vai nos apontando cada vez mais a importância da gente reconhecer em Jesus esse modelo, esse guia, que vai realmente nos ajudar a corrigir todas as nossas deficiências,
A cada vida, a cada oportunidade, a cada encarnação, a gente vai apagando um pouquinho daquilo que está ali, que nós carregamos, aquela mancha moral, e a gente vai pouco a pouco avançando. Então vamos nos lembrar disso, né? Dessa contribuição que realmente a doutrina coloca para nós, né? E para finalizar, ele vai fazer uma consideração aqui que é interessante. É bom, o último parágrafo aí para quem estiver seguindo. É bom sabermos que não há somente os laços espirituais que prendem a alma ao corpo. Há e como há os laços psicológicos, pessoal. Laços psicológicos, que por vezes são mais difíceis de serem rompidos. A educação nesse sentido é de grande valor. É por isso que o espírito renasce como membro de muitas famílias, participando de diversas nações, para que surja o desprendimento e se liberte. Olha que interessante isso. É por isso que o espírito renasce como membro de muitas famílias, participando de diversas nações, para que surja o desprendimento e se liberte. Então imagina, a gente não reencarna. Claro que nós temos ligações aí com outros espíritos, nós temos ligações com os nossos familiares, com quem está junto com a gente. Mas não necessariamente a gente reencarna todas as vezes na mesma família, no mesmo país, no mesmo lugar, no mesmo hospital. Não, Deus nos permite essa multiplicidade de experiências justamente para nos auxiliar também nesse desprendimento. Porque, pessoal, nós estamos aqui hoje no Brasil, 2021. Quando a gente desencarnar, a gente pode retornar, sei lá, na África do Sul no ano 3100. E aí? Completamente, né? Um outro cenário, um outro momento, uma outra reflexão, uma outra necessidade de experiência. E isso com certeza contribui para o nosso desprendimento. Quando ele fala de laços psicológicos, pessoal, isso é muito forte, né? Quem já acompanhou atendimento em reunião de desobsessão, por exemplo, consegue entender isso muito, muito claramente. Quando esses laços psicológicos realmente prendem o espírito àquela família, aquele lugar, aquela profissão, aquele local de trabalho, aquele corpo. E isso é muito difícil, é muito mais difícil de desenlaçar do que, como ele coloca aqui, como os laços espirituais que está ligando ali a alma ao corpo. Então é um outro ponto também importante para a gente pensar. Como que a gente vai trabalhar esses laços psicológicos? Vamos voltar lá na nota que Kardec coloca na 155, na questão anterior. Kardec fala aqui para nós, pessoal, só para a gente reforçar, porque esse ponto é muito importante. Atividade intelectual e moral. Elevação de pensamentos. Então, com certeza, se a gente cuidar disso, da nossa atividade intelectual e moral, e da elevação dos nossos pensamentos, com certeza isso vai se refletir nos nossos laços psicológicos. E aí, quando a gente retornar à parte espiritual, esses laços a gente vai ter maior facilidade ou menos dificuldade de tratá-los, né? De entendê-los, de saber que quem continua aqui na Terra segue a sua caminhada, segue a experiência que é ainda necessária e que no momento futuro a gente pode se reencontrar, ou então em uma outra experiência, numa outra encarnação. Enfim, esses laços psicológicos, eles são muito cruéis, né? Eles nos prendem muito ali. Quem é muito materialista também, né? Prende as riquezas materiais, as posses que tiveram enquanto encarnados. Isso prende a pessoa ali, pessoal. O espírito, na verdade, né? Prende, e aí é muito difícil. Às vezes até o laço espiritual com o corpo já foi desatado em definitivo, mas o laço psicológico, ele é mais difícil. Então vamos pensar sobre essas questões
Mais uma vez eu vou reforçar com vocês a importância vocês lerem esses textos. Ele está disponível na internet, no site o livro dos espíritos comentado.com. Para quem não tem o livro físico aqui como eu, pode acessar pelo site, lá está separado pelas questões. Tem muita gente que entra pela primeira vez, né? Então eu sempre reforço, porque é uma oportunidade interessante. A gente lê a questão, lê o texto, o comentário de Miramês, e aí a gente consegue, com certeza, aprofundar muito a nossa reflexão. Tá bom? Pessoal, eu acho que por hoje é isso, né? Já está no horário da gente fazer a prece. Vou voltar um pouquinho rapidinho para ver os comentários, para a gente poder seguir adiante aí. A Bia, ensinamentos edificantes. O César deixou aqui pergunta 204 e 260 do livro O Consolador, de Emmanuel, né? Para a gente também complementar isso que a gente está falando hoje. Ele também disse aqui, sem desespero e sem neuroses, André Luiz, no livro Opinião Espírita, comenta, já erramos bastante e ainda vamos errar para aprender. Porém, ninguém deve persistir no erro. Pessoal, errar a gente vai errar, né? Então isso aí é uma verdade. A gente ainda não está em uma condição de espírito que não erra, não. Mas a gente precisa, claro, aprender e evitar repetir, cair no mesmo erro. A gente pode errar outra coisa, mas aquilo que a gente já errou serve para a gente aprender, para a gente seguir, e aquilo ali não vai mais ser uma questão para a gente, né? Porque nós já vamos ter aprendido. Acho que é isso, né? De comentário. É isso mesmo. O Sérgio colocou para nós aqui: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita, né? Tá lá no Consolador também. Verdade, né? Sentimento e sabedoria. Kardec fala que atividade intelectual e moral. Então, realmente, pessoal, muito importante. Se vocês lerem só essa nota da 155 hoje, já valeu. E aí depois vocês leiam o restante, tá? Pra gente sempre poder complementar o que a gente está lendo, o que a gente está estudando. Márcia, obrigado. Patrícia, Tereza, muito obrigado pela presença de vocês. A gente vai nos preparar já para fazer a prece, já está no horário. Quero muito agradecer vocês pela participação. Gilson também está aí. Muita gente acompanhou hoje, né, ao vivo. Quem não pôde ver tudo, pode acompanhar pelo YouTube. Eu coloco logo depois. E também aqui no nosso IGTV fica disponível aqui a live. Tá bom? Patrícia também. É isso aí, pessoal. Vamos nos preparar para a prece. Lembrando, né, para quem chegou depois aí, semana que vem a gente vai dar início, então, à Filosofia da Mediunidade, que é o estudo do Livro dos Médiuns. Tá bom? Nós vamos estudar a introdução do Livro dos Médiuns, a introdução desse aqui, o prefácio, e os itens 1 e 2 do capítulo 1 do Livro dos Médiuns. Para semana que vem, então. Quem quiser se preparar. Pessoal, para a gente fazer a prece hoje, eu queria que vocês, durante a prece, mentalizassem Maria de Nazaré, nossa mãe, nossa protetora, nossa grande inspiração, né? Nossa Mãe Maria, que está nos acompanhando, que está com a gente, que acompanha esse momento doloroso que a humanidade está passando. Então vamos nos lembrar dela hoje durante a prece, vamos dedicar a ela o nosso pensamento, os nossos pedidos, os nossos agradecimentos também, pela nossa saúde, pela nossa família, por tudo que nos cerca. Então vamos mentalizar essa imagem tão bonita da Mãe de Jesus, nossa Mãe, para que a gente possa se fortalecer mentalmente, espiritualmente e também fisicamente para as nossas lutas diárias aí, tá bom? Vamos lá então? Vamos fechar os nossos olhos.
Vamos elevando os nossos pensamentos a Jesus, a Maria de Nazaré, nossa mãe. Mãe Santíssima, Mãe Maria de Nazaré, nossa mãe, Mãe da humanidade inteira. Te pedimos nesse instante, Mãe, derrame o seu olhar misericordioso sobre todos nós, que o teu manto de luz, desse azul infinito, do mais belo azul, possa cobrir toda a terra, toda a humanidade, todos os nossos irmãos que estão passando pelas dores, pelas provações, pelas limitações, pelos leitos dos hospitais, pelo desespero, Mãe. Que a tua luz infinita de amor possa acolher todas as dores que eles estão sentindo nesse instante. Que as suas equipes trabalhadoras, esses espíritos abnegados da luz que integram as suas equipes, possam, Mãe, visitar os hospitais, visitar todos os lugares onde há dor, onde há sofrimento, e que lá a assistência se faça. Te pedimos, Mãe, pelos familiares dos que estão acometidos pelo Covid, pelos nossos irmãos que desencarnaram, receba-os, Mãe, em teu colo, em teus braços de luz, e que a espiritualidade maior continue o trabalho de acolhimento, o trabalho de direcionamento a esses irmãos que estão partindo neste momento tão difícil para todos nós. Te pedimos ainda, Mãe Santíssima, para que visite os nossos lares, para que derrame sobre todos nós, sobre os nossos filhos, nossos pais, nossos amigos, nossos irmãos, todos os nossos familiares, os nossos vizinhos, todos que diretamente e indiretamente estão ligados a nós. Que o teu amor, Mãe Santíssima, envolva a todos eles nesse instante, promovendo saúde, equilíbrio, paz, força, energia e muita luz. Que toda e qualquer dor, física ou espiritual, possa ser tratada, Mãe. Entregamos em tuas mãos, também nesta noite, aquele pedido especial, aquela dor íntima, aquela dor que somente nós e tu, que és nossa mãe, sabe. Te pedimos, Mãe Santíssima, te pedimos a misericórdia, te pedimos para que olhe por nós. Não pedimos a ti nem a Deus o livramento das provas, mas te pedimos, Mãe, ombros mais fortes, pés mais firmes, a fé, a confiança na tua presença em nossas vidas. Acolha os nossos pedidos, os nossos pensamentos, e que Jesus, o teu Filho, nosso Mestre e Guia, possa também, Mãe Santíssima, receber dos nossos corações, na noite de hoje, a gratidão pela saúde, pela possibilidade de estarmos aqui neste momento e a certeza de que vamos superar as dores, as misérias e as aflições. Mãe Maria de Nazaré, derrame suas bênçãos sobre todos nós, sobre nossas atividades, sobre os nossos trabalhos, sobre os nossos pensamentos e ações.
envolva a todos nós, Mãe, neste amparo infinito, neste cuidado maternal, esse mesmo cuidado, esse mesmo carinho e amor que cuidaste do menino Jesus. Dedica-o, Mãe, nesta noite a todos nós. Que possamos receber das altas esferas, das colônias espirituais que nos assistem, esses fluidos de amor e paz, essa certeza de que vamos atravessar a dor mais fortes. Vamos te encontrar, Mãe, do outro lado do caminho, agradecidos ainda mais pela tua vigilância, pela tua proteção e pelo teu amor infinito. Envolva a todos nós no teu manto sagrado de luz, hoje, agora e para todos sempre. Que assim seja. Vamos todos juntos nesse instante, meus irmãos, elevar a Maria de Nazaré, a sua prece redentora, a sua prece que tanto nos acalma, que tanto nos dá a certeza de que Mãe Santíssima vela por todos nós. Vamos todos juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Que assim seja. Agora e na hora de nossa passagem, que a gente possa continuar esse preparo e que ele se reflita no nosso desprendimento, né, pessoal? Que Maria Santíssima, Maria de Nazaré, possa nos envolver em muita proteção e muitas bênçãos durante essa semana. Não estamos passando dias fáceis, mas temos a certeza de que a espiritualidade amiga nos acompanha, Maria de Nazaré olha por nós, Jesus guia o nosso barco, e Deus nos dirige, apesar de tantas dificuldades que estamos enfrentando, a sua misericórdia. Que Jesus nos ampare, que Mãe Santíssima olhe por nós hoje e sempre. Muito obrigado a todos vocês, Patrícia, César, Paulinha, Tereza, todos vocês que estão aí, Gilson, Tânia. Muito obrigado, viu, pessoal, pela presença. Lembrando que sábado pela manhã temos a mensagem no Telegram e na próxima terça-feira a gente retorna para dar início ao estudo do Livro dos Médiuns. Muito obrigado, Fran, Adriana, Lucilena querida, saudades, Cláudia, Caroline, César, Ive, todos vocês, muito obrigado. Que Jesus nos ampare e nos proteja hoje e sempre. Tchau, tchau.